Salve, salve, gurizada! Hoje a estrutura de dados que a gente vai ver é filas. Então, todo mundo aqui já teve numa fila, fila de super, fila da farmácia, e aqui ela se comporta como se fosse uma fila mesmo que a gente está acostumado a viver no dia a dia, né? A definição de fila é um conjunto finito de itens de mesmo tipo que está esperando por um serviço ou processamento. Então, a grande diferença da fila que a gente tem para uma lista é que quem entrou primeiro na fila tem que ser o primeiro a sair. Por isso que ela segue esse preceito de first in, first out, FIFO. Então, quem entrou, por exemplo, depois do 33 tem que sair da fila depois dele. Então, o primeiro a entrar nessa fila de exemplo ali é o 33. O 23 vem depois, o 16 vai ser atendido depois e assim sucessivamente. E quem for inserido na fila depois do 58 tem que ser atendido depois dele. Então, ela tem que, diferentemente da lista que a gente pode acessar um elemento do meio, pode remover ele, aqui é diferente. Então, as operações básicas são basicamente as mesmas que a gente tinha em listas. A diferença é que eu não tenho todos aqueles tipos de inserção e remoção. Então, eu só posso inserir no final e só posso remover do início e só posso acessar o elemento que está no início da fila também. Posso ter uma fila estática. No caso da fila estática, diferentemente do que a gente tinha lá em listas, a gente vai ter que armazenar 3 informações. Bom, 4, contando com os dados, né? A gente vai ter um vetor com os dados, as informações que a gente vai ter armazenadas, um índice para o início, para a posição inicial dentro do vetor, nesse caso do exemplo é 1, e um índice para o final, que guarda sempre uma posição vazia, né? Uma a mais. Então, nesse caso final é 3. A quantidade de itens também a gente vai ter, que a gente tinha na lista também. Então, a nossa fila estática sequencial vai ter um arquivo .h no qual eu vou ter a informação que eu estou guardando, que é o mesmo aluno de sempre, e o struct fila, que é a informação que a gente vai implementar ali em fila estática.c. Então a gente tem as 3 informações que eu acabei de falar, mais a struct aluno, o vetor de dados de struct aluno. Então a criação da fila é bem simples. Inicialmente a gente tem que fazer com que a quantidade seja zero, o início e o final apontem para zero também. Quando a gente vai inserir um elemento, o que a gente precisa fazer? A gente acessa a posição final que a gente tem de dados, coloca o novo aluno lá dentro, faz com que a posição final seja somada em 1, a gente usa aquele % max para pegar o resto da divisão, para não, no caso de ter valores ímpares e pares, para não ter nenhum problema. E no final a gente soma 1 na quantidade que a gente tem de elementos. Então, se a gente tivesse aquela fila ali com os valores 33, 23 e 16, começando na posição 1, quando eu terminasse de adicionar o 12, o final vai ter o valor 5 e a quantidade vai ter o valor 4. Para remover um elemento, eu só posso remover do início da minha fila. Então, o que eu preciso fazer? Preciso somar 1 no início. Como ela é estática, eu só vou ter que mexer na posição de início, nesse meu índice. Também tenho que usar o % max para não ter nenhum problema ali na hora de somar 1. E diminuir 1 da quantidade. Então a gente tinha o 33 no início da fila. A gente somou 1 no início, que era 1, virou 2. Então a gente está com um novo índice para o início. E a quantidade tinha 4, virou 3. O final a gente não modifica porque a gente está mexendo só no início da fila. Já no caso de uma fila dinâmica, encadeada, no qual a gente usa a alocação de memória, a gente também vai ter 3 informações, 4 contando com os dados, só que para cada informação que a gente não vai ter um vetor, então a gente vai ter ponteiros para indicar quem é o próximo elemento daquele cara, e 2 ponteiros, um para indicar a posição de início e um para indicar a posição de final, e a gente também, nesse caso, vai armazenar a quantidade de elementos com um inteiro simples. A diferença de uma lista simplesmente encadeada é que a gente não tinha aquele cara ali que indica o final. Então a gente tem que ter esse controle porque a gente só pode fazer algumas operações no final da lista. Então é por isso que a gente precisa ter esse ponteiro para o final. E o último elemento vai sempre apontar para null como próximo. Então aqui a gente tem o nosso arquivo .h e o nosso arquivo .c. Dá um destaque ali para o arquivo .c de fila dinâmica, no qual a gente tem a struct que representa um elemento, no qual ele vai ter o aluno como informação e um ponteiro para o próximo elemento. E a gente tem a struct da fila, no qual a gente tem ponteiro para o elemento de início e um ponteiro para o elemento de final, além da quantidade de elementos que é um inteiro. Na hora de criar, a gente precisa fazer uma alloc para a struct de fila. E se eu conseguir alocar, se deu diferente de null,
a gente vai fazer com que o final aponte para null, o início aponte para null e a quantidade seja zero, que é mostrado na figura abaixo. Na hora de destruir, a gente tem que percorrer todos os elementos que a gente tem na fila e a gente vai usar o ponteiro do início. Enquanto ele não chegar em null, a gente vai fazer com que um ponteiro para elemento chamado nó aponte para esse cara do início, vá para o próximo após o início e dê um free nesse nó. Para saber o tamanho de uma fila, basta retornar a quantidade dela, se ela existir. E para verificar se ela está vazia, ela tem que primeiro existir, que é naquele teste condicional da linha 2. Se ela existir, eu estou testando se o meu início é igual a null ou não. Na hora de inserir um elemento na nossa fila, eu tenho dois casos. Eu tenho uma fila vazia, no qual eu vou inserir, ou tenho uma inserção no final. Essa é a única diferença de uma coisa para outra. Então, no nosso caso, que tem uma fila vazia, a gente está nessa situação aqui, o início e o final apontam para null, a quantidade é zero. Depois, eu faço com que o nó que eu acabei de alocar de memória, o próximo dele seja null. Então, eu aloquei esse cara, passei a informação do aluno lá para dentro e disse que o próximo dele é null. Depois, o primeiro cara, o início dele, da nossa fila, vai apontar para esse mesmo cara, o final também vai apontar para ele, e a gente vai somar 1 em quantidade, e a gente vai ter essa estrutura aqui, ó. Tanto o início e o final apontam para esse novo nó, que é o primeiro e único, e a nossa quantidade vai ser 1, e o próximo dele é null. Já no caso do final, se eu tiver que inserir no final, eu já tenho algum elemento, eu tenho vários elementos, tanto faz, não interessa. Aloquei o espaço de memória para o nosso 12, estou na variável nó, que aponta para ele, faço com que o próximo seja null, então isso é igual. A partir desse código, dessa linha aqui de código que muda, né? Então eu vou fazer, em vez de mexer no início, eu vou mexer no final. Então o próximo do final atual vai ser o meu novo nó. O meu final tem que ser atualizado, esse ponteiro, para apontar para esse novo nó, que é esse tracejado aqui, ó. E a quantidade tem que ser somada em 1. Então a gente estava com essa estrutura aqui, eu aloquei um outro cara, fiz com que o próximo do início aponte para ele, e fiz com que o final aponte para ele e o próximo dele seja null, e a nossa quantidade tem que ser somada em 1. Para remover um elemento, tenho essas duas possibilidades. Então eu posso remover do final da fila, ou remover e a fila ficar vazia. Então tenho que ter esse cuidado também. Se vocês compararem, ó, esses dois códigos são iguais. E esse primeiro código também é igual. A única coisa que a gente vai fazer a mais é essa linha aqui, ó. Então, se eu não fizer isso, a gente vai ficar com um final inválido, né? Então, o que acontece? A gente vai modificar o início para ele ir para o próximo dele, atual. Liberar o nó que estava apontando para o início antigo e diminuir 1 em quantidade. Aqui o que a gente faz é, como ficou tudo vazio, a gente tem que dizer que o final também aponta para null para ele não ficar apontando para um endereço inválido. Para acessar a nossa fila, basicamente a gente vai retornar o que a gente tem no início, se ele não estiver vazio e se ele existir. Então a gente pode reutilizar um pouco de código que a gente tinha lá de lista e só usar aquilo que a gente já tinha. Então lista cheia, lista vazia, tamanho da lista, remove lista início. A gente praticamente não precisou implementar nada, a gente só está usando o que a gente já implementou antes. Sugiro que vocês tentem fazer esses exercícios aqui. Então no primeiro, vocês criam uma função para intercalar filas. Então botar o primeiro um elemento de uma lista, depois o primeiro elemento da segunda lista, depois, como terceiro elemento, o segundo elemento da primeira lista e assim sucessivamente. Uma para unir filas sequenciais e uma para copiar os elementos de uma fila para outra, ambas estáticas. Até a próxima jornada em estrutura de dados, que vão ser as pilhas. As pilhas são muito interessantes, hein? Espero vocês no próximo vídeo.